Olá, boa tarde para todo mundo, que sejam todos bem-vindos, os que vão entrar agora e os que vão ver depois. Como falam sempre, o tempo é contado por nós, mas na verdade tudo é atemporal. Ele não existe da maneira como a gente enxerga. Bem, estou eu aqui mais uma vez para fazer a leitura de O Poder do Agora. Que sejam todos infinitamente bem-vindos. Eu acho que é bacana se nós fizermos um pequeno ancoramento, né? Pedindo a presença dos meus mentores e protetores, a presença de nosso mestre Sananda, de toda a fraternidade branca, dos guardiões desta casa, que possam me inspirar e estar aqui ao meu lado durante esta leitura. Que eu possa me fazer entender, ainda que talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender com a mente, que elas ouçam com o coração aquilo que eu vou ler agora. Então vamos lá. Desculpem. Deixa eu ver. Eu tô lendo o capítulo 7. Chama-se Portais para o Não Manifesto. O não manifesto que ele chama, pelo que eu entendo, é a nossa essência, né? É o que não tem forma em nós. É o que nós somos em realidade. É luz. Enfim. Aí eu tô no tópico que se chama silêncio. O silêncio. Existem outros portais além dos que você indicou? É uma pergunta, né, que alguém está fazendo para o Eckhart Tolle. E ele responde: existem. O não manifesto não é separado do manifesto. Ele está presente em todo o nosso mundo, mas se disfarça tão bem que quase ninguém o percebe. Se você souber onde procurar, vai encontrá-lo em todos os lugares. A cada momento, um portal se abre. Você está escutando um cachorro latindo lá longe? Eu já li esse pedaço ontem, mas eu vou ler novamente hoje, tá? Ou um carro passando? Escute atentamente. Consegue sentir a presença do não manifesto nessas coisas? Que é o quê? Que é a essência, né? Do ser, do eu, da fonte, de Deus, digamos assim. Não consegue? Procure no silêncio, no lugar onde os sons nascem e para onde retornam. Preste mais atenção ao silêncio do que aos sons. Prestar atenção ao silêncio exterior cria um silêncio interior. E a mente fica serena. Um portal está se abrindo. Cada som nasce no silêncio e morre no silêncio. Sua curta duração é cercada pelo silêncio. O silêncio torna possível que o som aconteça. É uma parte intrínseca, mas não manifesta de cada som.
cada nota musical, cada melodia, cada palavra. O não manifesto está presente neste mundo como silêncio. Essa é a razão pela qual dizem que nada nesse mundo é tão parecido com Deus quanto o silêncio. Só o que temos de fazer é prestar atenção a Ele. Mesmo durante uma conversa, fique consciente dos espaços entre as palavras, dos curtos espaços de silêncio entre as frases. Ao fazer isso, uma dimensão de serenidade cresce dentro de você. Não conseguimos prestar atenção ao silêncio sem que, ao mesmo tempo, estejamos serenos em nosso interior. O silêncio está do lado de fora e a serenidade dentro de nós. Você penetrou no não manifesto. Aí aqui é um outro tópico desse capítulo que se chama o espaço. Do mesmo modo que o som não pode existir sem o silêncio, nenhuma coisa pode existir sem o nada, sem o vazio, sem o espaço vazio. Cada objeto material ou cada corpo veio do nada, é cercado pelo nada e vai voltar para o nada. Até mesmo no interior de cada corpo físico existe muito mais nada do que algo. Os físicos nos dizem que a solidez da matéria é uma ilusão. Até matéria aparente sólida, como o nosso corpo, é quase 100% espaço vazio. Tão grandes são as distâncias entre os átomos em comparação com o tamanho deles. Além disso, mesmo no interior de cada átomo, a maior parte é de espaço vazio. O que resta é mais uma frequência vibracional do que partículas de matéria sólida, mas como uma nota musical. Os budistas sabem disso há mais de 2.500 anos. Forma é o vazio é forma, afirma o Sutra do Coração, também conhecido como o Sutra da Sabedoria, um dos mais antigos e conhecidos textos budistas. A essência de todas as coisas é o vazio. O não manifesto não se apresenta nesse mundo só como silêncio. Ele também é o espaço que perpassa todo o universo físico dentro e fora. É tão fácil de não percebermos quanto o silêncio. Todos nós prestamos atenção às coisas no espaço, mas quem presta atenção ao próprio espaço? Isso é ele mesmo que está colocando em forma de pergunta. E aqui tem uma outra pergunta de uma outra pessoa. Você está sugerindo que o vazio ou nada não é apenas nada e que existe alguma qualidade misteriosa neles? O que é o nada? Você não pode fazer uma pergunta como essa. A sua mente está tentando transformar nada em algo. No momento em que você faz isso, já o perdeu. O nada, o espaço, é a aparência do não manifesto como um fenômeno externalizado em um mundo percebido pelos sentidos. É o máximo que alguém pode dizer a esse respeito. E até mesmo isso é uma espécie de paradoxo. O nada não pode se tornar um objeto de conhecimento. Não se pode fazer um doutorado sobre o nada. Quando os cientistas estudam o espaço, geralmente o transformam em alguma coisa. E assim deixam de captar a verdadeira essência dele. Por isso, não me surpreende que a última teoria sobre o espaço seja de que ele não é completamente vazio, que é preenchido por alguma substância. Quando existe uma teoria, não é difícil encontrar uma tese para comprová-la, ao menos até que outra teoria apareça.
O nada só pode vir a ser um portal para o não manifesto se você não tentar se apoderar dele ou compreendê-lo. Aqui tem uma outra pergunta que é: não é isso o que estamos fazendo aqui? Não necessariamente. Estou aqui lhe dando umas pistas para mostrar como trazer a dimensão do não manifesto para a sua vida. Ninguém está tentando compreendê-lo. Não há nada para compreender. O espaço não tem existência. A palavra existir significa destacar-se. Não conseguimos compreender o espaço porque ele não se destaca. Embora não tenha uma existência em si mesmo, ele possibilita que todas as outras coisas existam. O silêncio também não tem uma existência, nem tampouco o não manifesto. Deu para vocês entenderem? Eu sei que tem momentos que parece meio complicada a linguagem dele, né? O que ele fala aqui, mas para mim fica bastante claro. Para que o espaço ele pode não ter uma existência, né? Não ser ele não é uma coisa, né? Então ele é o espaço, e ele permite que outras coisas existam no espaço. O que acontece então quando desviamos a nossa atenção dos objetos no espaço e passamos a perceber o espaço em si? Qual é a essência desta sala? Os móveis, os quadros, etc. estão dentro da sala, mas eles não são a sala. O chão, as paredes, o teto definem os limites da sala, mas também não são a sala. Qual é então a essência da sala? O espaço, é claro. O espaço vazio. Para mim, e com esse exemplo fica bastante claro o que ele quer dizer, né? Você tem móveis, muitas vezes dentro da sala, e ainda que a sala não tenha móveis, esteja vazia, tem as paredes, né? Mas as paredes não são a sala, elas são só o que delimitam a sala. A sala é aquele espaço. É interessante, eu acho. Não haveria nenhuma sala sem ele. Como o espaço é nada, podemos dizer que aquilo que não está lá é importante, é mais importante do que aquilo que está. Portanto, tome consciência do espaço à sua volta. Não pense a respeito, sinta-o do jeito que é. Preste atenção ao nada. Ao agir assim, acontece uma mudança de consciência dentro de você. E o motivo é que o equivalente interno dos objetos situados no espaço, tais como móveis, paredes, etc., são os objetos da nossa mente, pensamentos, emoções e os objetos dos sentidos. E o equivalente interno do espaço é a consciência, que torna possível a existência dos objetos na nossa mente, assim como o espaço torna possível que todas as coisas existam. Portanto, se desviar a atenção das coisas, os objetos no espaço, você automaticamente desvia a atenção dos objetos da sua mente também. Em outras palavras, você não pode pensar e estar consciente do espaço ou do silêncio. Ao tomar consciência do espaço vazio à sua volta, você se torna consciente do espaço de mente vazia, da consciência pura, que é o não manifesto.
É assim que a contemplação do espaço pode se tornar um portal para você. O espaço e o silêncio são dois aspectos de uma mesma coisa, do mesmo nada. São formas exteriorizadas do espaço e do silêncio interior que significam a serenidade, o útero infinitamente criativo de toda a existência. Muitos seres humanos não têm a menor consciência dessa dimensão. Não existe espaço interior, não existe serenidade, não existe equilíbrio. Em outras palavras, eles conhecem o mundo ou pensam que conhecem, mas não conhecem Deus. Identificam-se exclusivamente com as formas físicas e psicológicas que construíram, mas não têm consciência da essência. E como cada forma é altamente instável, vivem com medo. O medo causa uma profunda e distorcida percepção de nós mesmos e de outros seres humanos, uma distorção na nossa visão do mundo. Se uma revolução cósmica provocasse o fim do universo, o não manifesto não seria afetado. O livro Um Curso em Milagres expressa essa verdade de modo comovente. Nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Aqui reside a paz de Deus. Se você mantém uma conexão consciente com o não manifesto, você valoriza, ama e respeita profundamente o manifesto e cada forma de vida contida nele como uma expressão da vida única além da forma. Você também sabe que cada forma vai se dissolver e que no fim nada lá fora tem tanta importância. Que assim, o mundo das formas, como ele diz, né? O nosso corpo humano é uma forma, é um avatar que a gente usa, né, para viver aqui nesse planeta, feito de uma matéria mais densa. Os objetos, todas as coisas, né, móveis, carros, casas, enfim, roupas e outras coisas, tudo isso são as formas manifestas aqui na matéria. Isso também vai desaparecer. Sabe quando a gente deixar esse corpo e partir? Porque a única coisa que a gente sabe de certo nessa vida, desde o instante que você nasce, é que um dia você vai morrer, digamos assim, como é dito aqui, né? Vai deixar essa matéria. Você vai deixar a matéria da forma, mas vai continuar em essência. Olha que coisa linda isso, eternamente. E depois você pode ter outra forma em outro lugar, ou aqui, ou em outro lugar, e outra forma, em outra forma. Isso é maravilhoso. E assim pode acontecer com tudo. Você conquistou o mundo nas palavras de Jesus? Ou como Buda colocou, você passou para outra margem? Você conquistou o mundo nas palavras de Jesus? Ou como Buda, você colocou, você passou para outra margem? Pois é uma reflexão, né? A verdadeira natureza do espaço e do tempo. Aqui é um outro tópico, tá? Pense agora no seguinte. Se não existe nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque você nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido. Da mesma forma, se só existe o espaço, sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela,
nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade nem movimento de um ponto para outro. São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em 2, e em que, como 2, se transforma em 10.000 coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento. Nada poderia ser sem que houvesse o espaço. Ainda que o espaço não seja nada, mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não. Oi, Suzy, amore, tudo bem? Bem-vinda. Então, só existia o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em 10.000 coisas, o espaço de repente mostrou que estava ali, permitindo que as 1.000 coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não, o espaço é coisa nenhuma, portanto, ele nunca foi criado. Suzy, eu estou lendo o capítulo 7 desse livro, eu não sei se você tem ou não, mas é página 140, tá? Estou lendo um tópico que fala sobre o espaço e depois a verdadeira natureza do espaço e do tempo. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim. A profundidade e a quietude que possibilitam em toda essa grandeza, que toda essa grandeza exista. Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço. E ainda assim, o que ele é? Um vazio, um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço no nosso mundo percebido, através da mente e dos sentidos, é a forma exteriorizada do próprio não manifesto. É o corpo de Deus. E o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permitem o universo ser, não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteira e totalmente presentes, nós o encontramos como o espaço interior e sereno da mente vazia. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única. É muito interessante, parece uma coisa bem doida, né? Você falar sobre o espaço vazio, que ele existe, ao mesmo tempo ele é o nada, né? Porque no espaço vazio é onde não tem nada, mas ele é necessário porque é nesse espaço vazio onde as coisas vão existir.
onde é possível colocar coisas. Se você tiver, por exemplo, uma sala amontoada de coisas, que não vai sobrar um espaço, nem para você passar, nem para colocar mais nada. Aí não vai haver um espaço vazio nessa sala, que já vai estar tudo amontoado ali. E é isso que muitas vezes a gente faz com a nossa cabeça, né? Não dá espaço para ela. Tem tanto pensamento, tanta coisa lá dentro que, enfim. Aqui tem mais uma questão de uma pessoa que é: de acordo com Einstein, o espaço e o tempo não são coisas separadas. Não entendo muito bem, mas acho que ele está dizendo que o tempo é a quarta dimensão do espaço. Ele chama isso de o contínuo do tempo e espaço. Agora o Eckhart Tolle vai explicar. Ele fala: sim, o espaço e o tempo que percebemos, em essência... Não, desculpa. Sim, o espaço e o tempo que percebemos são, em essência, uma ilusão, mas contêm um cerne de verdade. Correspondem às duas características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa, fora de nós. Dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente que nos revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Enquanto o espaço corresponde à quietude, a infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o seu equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos em nosso interior como o não manifesto, mente vazia e presença, o espaço exterior e o tempo continuam a existir para nós, mas perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo. Assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço. O mundo é necessário para que o não manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista: se não houvesse ilusão, não haveria a iluminação. É através do mundo e, em última instância, através de você, que o não manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. Veja só como você é importante. É um papo cabeça, mas é bem interessante. Na verdade é simples, quando a gente coloca em palavras parece que fica mais difícil, né? É por isso que eu acho legal ler esse livro em conjunto, assim, com mais pessoas ou para alguém, porque dessa forma, não sei, a gente lê, parece que fica mais fácil de compreender, pelo menos para mim, né? Bom, agora eu vou ler o último tópico do capítulo 7, que é a morte consciente. Além do sono em sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos, na hora da nossa morte física. Mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida, um último portal vai se abrir para nós imediatamente após nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte.
Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. Em O Livro Tibetano dos Mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se apenas por breves segundos, e a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo, um forte apego à existência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando veem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Quer dizer, quando a gente está consciente daquilo que nós somos, que a gente está sempre ouvindo, falando sobre isso, que nós somos luz, né? Que você tirar essa vestimenta, o que fica é a nossa essência, a nossa luz. E é de lá que nós viemos, para lá que a gente retorna. Se a gente se deixar levar, vamos prestar bastante atenção quando a gente passar para o outro lado. Na hora que abrir a porta, a gente corre. Antes que ela feche, não pode ficar pensando muito. Então, atravessar esse portal... agora é uma pergunta, tá? Então, atravessar esse portal não significa destruição? Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si, dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica, construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão é isso o que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. Quer dizer, quem tem muito apego, né, com a matéria, com a forma física, sofre, né, quando pensa que vai morrer. Agora, quando a gente não tem esse apego, porque nós sabemos que boa tarde, que nós sabemos que faz parte do viver, que aqui nós estamos usando um corpo físico, né? Um corpo de matéria mais densa, que a gente pode chamar de um avatar, e já tivemos vários em muitos lugares, ou aqui mesmo, em várias vidas, né? Mas esse corpo, ele não vai nos servir mais. Por quê? Porque nós somos a essência de Deus. E a nossa essência é eterna. E é o que realmente é real, o que importa. É isso que ele fala aqui. Quando a gente vive no agora, ele quer dizer que esse espaço vazio é o que...
como que eu vou explicar? Deus é tudo, né? Deus é o vazio, é o não manifesto. E ele se experiencia através de nós. Então ele nos criou a imagem e semelhança dele como pequenos deuses, né? Partículas da fonte, para experienciarmos de várias coisas, de várias formas, nos fazer crescer, digamos, através disso. E aí a gente vem e ocupa esse espaço, né? Só que a gente tem que estar consciente dele o tempo todo. No começo aqui ele fala que o silêncio é um espaço vazio também. Se a gente prestar atenção entre uma palavra e outra, que existe um espaço vazio, existe um silêncio. Porque se eu falar tudo junto, né? Estamos formando os seus seguidores que você ensinou o vídeo, né? E temos espaço vazio, você não vai ter espaço nenhum. Ai, agora me deu calor. Agora, enquanto você dá uma pausa, essa pausa é o espaço, é o vazio, né? E a nossa mente está sempre repleta de pensamentos. A gente precisa aprender a olhar ou criar espaços vazios na mente para que a gente consiga ficar presente no agora. No começo pode parecer desafiador, mas eu tenho certeza que é possível, porque tem tanta gente que consegue, por que nós não vamos conseguir, não é mesmo? E é isso, gente. Esse livro, ele é bárbaro. Tem algumas partes que eu acho, né? Esse é meu modo, que ficam meio confuso, assim, porque ele usa também uma terminologia um pouco diferente do que a gente está acostumado, com essa coisa de manifesto, não manifesto. O não manifesto é o vazio, é Deus, né? E o manifesto é tudo, é o mundo das formas, né? Agora o capítulo 8 chama-se Relacionamentos Iluminados. Entre no agora, onde quer que você esteja. Ai, não é bonito isso? Nossa, eu sou suspeita para falar, né? Aí tem aqui, vai falar sobre as relação de amor e ódio, o vício e a busca da plenitude. Nossa, tem vários tópicos bem legais, mas eu vou deixar para ler amanhã, porque hoje eu tenho o último dia lá dos nossos encontros do Fora do Tempo com a Beth, e hoje tem Portal da Lua Cheia. Se alguém quiser participar, ó, acho que é R$15 avulso, se você não quiser fazer assinatura mensal. É só entrar lá entra no grupo do Sananda, ou manda uma mensagem para a Beth, ou entra no Instagram, que ela sempre posta também, e clica no link e vai aparecer. É tão legal, tão bonito, ajuda muito a gente. Suzy, eu vou te chamar no privado, tá bom? No WhatsApp pra gente conversar. Um beijo enorme para todas. Para vocês que estavam aqui ao vivo, pena que a Ivanete chegou tarde, já estava acabando, né, Ivanete? Mas não tem problema, viu? Muito obrigado por você ter entrado, eu agradeço de coração. Tem dias que tem mais gente ao vivo, tem dias que não tem, isso não tem problema nenhum. Vai ficar gravado aqui. Às vezes demora um pouco para conseguir colocar no YouTube, porque essas coisas são meio pesadas e em horário de pico, às vezes não quer ir. Mas todos ficam gravados no meu canal do YouTube e aqui no Instagram. O meu canal do YouTube é o Silvia Veiga, tá? Entra lá depois, se vocês puderem me seguir, eu vou ficar agradecida. Me ajuda muito a divulgar as coisas, compartilhar com vocês conhecimentos, tá bom?
Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Amanhã tem leitura de novo. Se por um acaso não puder, eu acredito que vou poder sim, mas por acaso não for possível, no sábado com certeza. Um beijo.